da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Cá estamos mais uma vez para o pequeno estudo da lição da IBD. Já estamos no 8º estudo, desde o começo da pandemia. Estamos compartilhando porções pequenas do estudo, resumidas, para que as irmãs possam estar desfrutando da palavra do Senhor e não perdendo nenhuma dessas porções. E nossa lição de hoje, cujo tema é Cristo, presente de Deus para o mundo. Vamos lá? O nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, que diz o seguinte: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É interessante falar nesse estudo porque os temas vêm com textos bem parecidos, mas Deus tem nos falado grandiosamente nos detalhes. E assim como a lição anterior, tem duas palavrinhas que nós precisamos defini-las para que nós possamos prosseguir com o estudo. A primeira palavrinha é a propiciação. E o que vem ser propiciação? Vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos 3:25 é halisterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. O verbo hebraico para propiciar é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus ofereceu Cristo como presente para o mundo, para fazer as pazes com este. Nos faz lembrar o que já falamos na lição anterior. Deus tomou a iniciativa em Jesus Cristo de fazer as pazes conosco. Lembramos de João, capítulo 3, verso 27, que diz: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A propiciação é ato de Deus e não nosso. Amém? A segunda palavrinha é a expiação. A expiação vem a ser a purificação das nossas faltas, falhas ou delitos realizados. Reparação de culpa. É a morte de Cristo e o seu sangue derramado que faz expiação dos pecados. É um conceito parecido com a propiciação. Então, propiciação ou expiação, os dois fazem um: reaproximar os lados distantes, reatar a amizade. Amém? Glória a Deus. O autor desta lição inicia relatando uma prática política oriental para tentar exemplificar a propiciação, que diz o seguinte. Vou relatar para você o que o autor da lição nos fala sobre isso. Na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Então podemos compreender que a propiciação
é um ato de reconciliação. Tem a ideia de pacificar ambas as partes por meio de um presente. Amém? Então, nós vamos agora para os tópicos da lição. E o primeiro tópico fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 18, diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Em Efésios 5, 6, diz o seguinte: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo nos revela: Deus se ira, porém, ele é tardio a irar-se. Em Naum 1,3 diz o seguinte: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A ira de Deus não é descontrole emocional de maneira nenhuma, mas faz parte da sua moralidade. Lembramos que Deus é santo, moral e justo. Nós falamos isso na lição anterior. E se ele não se indignasse contra o pecado e contra o erro, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Porém, ele é misericordioso para com o pecador. Nele, a ira e a misericórdia se ajustam, e aí surge a propiciação. Em Números 14, 18, diz o seguinte: O Senhor é longânimo, é grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Ainda em Lamentações 3:22 diz o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias, ela não tem fim. Glória a Jesus. No segundo tópico da nossa lição, tem como tema o seguinte: como remover a ira de Deus. A ira não se remove, ela se desvia. Salmo 78:38 diz o seguinte: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira. Amados, o pecado é algo muito, muito, muito sério aos olhos de Deus. E a sua palavra declara isso. O pecado tem por seu salário a morte, como está escrito em Romanos 6:23. O pecado, ele exige um preço a ser pago, e só é pago ou aniquilado pela morte. É a morte, o sangue derramado, que faz a propiciação ou a expiação dos pecados. O terceiro tópico da lição nos traz a ideia do tabernáculo. Nós bem conhecemos que o tabernáculo era o templo móvel de Israel na caminhada do deserto. Era a moradia de Deus, era o lugar de encontro com ele, como está lá declarado em Êxodo 33, 7 a 11. Tinha o lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, atento a isso, para fazer expiação do pecado
do homem. Entenda isso que eu vou falar. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar ao povo o caminho que propiciava o perdão e a reconciliação pelo sangue do Cordeiro Imaculado. A expiação livrara da condenação do pecado. Deus, mais uma vez, instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar ao povo o caminho que propiciava o perdão e a reconciliação pelo sangue do Cordeiro Imaculado. A expiação livrara da condenação do pecado. Amém? O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença, a cruz não tem prazo de validade. Já no judaísmo, o perdão durava 1 ano. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano e fazia a expiação do pecado do povo. Com Cristo, com a cruz de Cristo, que simbolizava o propiciatório, se efetuou o perdão dos pecados, mas com a diferença que não tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque o perdão da cruz, ele é eterno. Aleluia. O perdão da cruz é eterno. Em Hebreus 9, 11 a 14 diz: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Em João 1,36 diz: Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E vendo passar a Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia. O perdão da cruz, ele é eterno. Cristo se fez por eterno. Amém? Vamos ao 4º tópico da lição, a obra de Cristo. Jesus, ele é o presente divino que reaproxima 2 partes afastadas, Deus e o homem. Nós, homens, somos a parte que precisava de perdão sem merecer. Não somos merecedores do perdão. Necessitamos de perdão, mas não somos merecedores. E sabe o que Deus faz? Deus age em nosso favor. A propiciação é um ato de misericórdia quando esta triunfa sobre a ira. No versículo de Romanos 3, 25, nos diz: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A morte de cruz, a morte de Cristo na cruz, leva a Deus a nos ser propício. Ele nos resgatou. Nós falamos sobre o resgate nas lições anteriores.
Ele presenteou o Pai com sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é o Filho. O Filho é o presente dado pelo Pai. E o Pai oferece o Filho como presente ao mundo. A Trindade em perfeita harmonia. Aleluia. Em 1 João capítulo 4, verso 10 diz: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou a nós. O Senhor nos amou primeiro e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5:8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus para conosco. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, 16 e 18. Queridos, Deus se fez favorável a nós através de Cristo Jesus. Aleluia. Deus nos presenteou Cristo Jesus. E Cristo Jesus se presenteou por nós. É um plano perfeito. É um plano de amor. É um plano de resgate. É um plano que purifica a minha e a sua vida de toda a impureza do pecado. Nos tira das garras da morte e nos eleva para a verdadeira vida, uma vida livre, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida cheia de esperança. Que essa lição possa tocar profundamente o seu coração e falar assim como falou o meu coração. Cristo é o melhor presente, é o mais honrado, é o presente de amor dado para nós e por nós. Deus se fez favorável a nós através de Cristo Jesus. Grave isso. Eu tenho uma pergunta para você. Se você pudesse hoje, agora, neste momento, dar um presente a Jesus, o que você daria? Com certeza teríamos palavras e frases automáticas para falar. Eu daria a Jesus isso, aquilo. Mas eu quero que você toque no profundo do seu ser agora, em nome de Jesus. Como servo de Deus, como cristão. O que você poderia dar agora para Jesus? Senhor, eu quero te dar agora de presente a ti. Fala com Ele. Fala em oração. Se derrama na presença do Senhor. Se coloque favorável à presença do Senhor, aleluia. Se presenteia ao Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele é um Deus de amor, é um Deus zeloso. Sinta a doce presença
do Espírito de Deus. Sinta a ação favorável de Deus na sua vida. Deixe Ele agir. Descanse nele. Que Ele tem muitas coisas para realizar, sonhos para realizar na sua vida. Que Ele tem muitas coisas ainda a presentear para a sua vida. Tome posse disso em nome de Jesus. Amém? Aqui nos comentários, após a lição, você pode declarar em palavra: meu presente para Jesus é, e você declare, para que eu possa ver que você assistiu o vídeo, contemplar, né, o seu momento com o Senhor. Dê uma curtidinha, fale sobre a lição, para que nós possamos assim interagir em comunhão. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus cuida de você e do seu lar e da sua família em nome de Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.